Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 22. E portanto, diga amém. Amém. Versículo de número 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos teus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Só um pouquinho para aqui e diga assim para o irmão cancelado: Isaque não era bobo. Diga: Isaque notou que estava alguma coisa diferente. Diga para o seu irmão: Isaque não era bobo. Ele percebeu que o clima estava diferente. Continuando, versículo 8: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Abraão era um pai que tinha uma resposta certa para o momento certo. Versículo 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco, Pai. Eu sou falho e limitado, Senhor. Eu preciso da tua graça para ministrar a tua palavra. Eu preciso da tua graça para ir além do conhecimento da terra, mas fluir debaixo da unção do teu Espírito Santo. Fale comigo, fale com essa igreja, fale com os irmãos que vão ver depois através do YouTube, Pai. Fala poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero conversar hoje com vocês sobre o desafio de viver da fé ou pela fé. É um grande desafio para nós vivermos uma vida saudável de fé, vivemos uma vida alicerçada na fé. E quando nós encontramos Abraão, a Bíblia chama ele de pai da fé, um homem que teve uma promessa de Deus que seria pai, mas o tempo foi passando, ele ficando cada vez mais velho, sua esposa cada vez mais velha. Certamente alguns questionamentos começaram a entrar nessa situação, mas Abraão permaneceu firme até que Deus visita Sara, até que Deus visita Abraão, e Deus cumpre em Isaque, não é em Ismael, é em Isaque. Embora ele tivesse Ismael, Ismael não era o filho da promessa, Ismael não era o prometido, não ia nascer de nenhum escravo, ia nascer de Sara. Era Sara e Abraão, ali estava a promessa de Deus. E certo dia Deus visita esse casal, e Deus dá para esse casal um menino lindo, chamado Isaque. E os historiadores dizem que quando Abraão pega esse menino e vai para Moriá, Isaque tinha por volta de 15 anos de idade, de 12 a 15 anos.
Ou seja, desde o dia em que Isaac nasceu, já tinha passado uma década, mais de uma década. E agora Deus chega para Abraão e faz um desafio de fé. Deus diz para Abraão: eu sei que você ama Isaac, eu sei que você sonhou com Isaac, eu sei que você tem um coração cheio de júbilo e alegria por Isaac, mas eu quero Isaac. E aí começa um grande desafio de viver pela fé, porque na verdade é exatamente essas coisas que acontecem. Deus nunca vai nos pedir algo que não nos custe nada. Para servir a Deus é custoso, sim. Quem disse para você que servir a Deus não é custoso? Custa vontade, determinação, custa abrir mão do nosso eu, do nosso ego. É um custo para nós. Não para ser salvo, porque salvo ele já pagou tudo por nós. Mas você precisa ter atitudes de fé em meio às escolhas que você vai fazer. E agora, Deus chama Abraão, e vamos lembrar de uma coisa: de onde veio Abraão? De Ur dos Caldeus. Deus nunca aceitou sacrifício humano, mas de onde Abraão veio, era normal os seus parentes fazer isso para Satanás, para os deuses mortos. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: eu quero ver, Abraão, se você tem ainda, nutre uma fé tão poderosa por mim, como os seus familiares que não me seguem nutrem pelos deuses falsos. Porque esse é um grande desafio. Às vezes nós encontramos pessoas vivendo nesse mundo com mais coragem do que um crente. Então é um grande desafio viver pela fé. E como nós podemos vencer esse desafio de viver pela fé? Olhando para Abraão, a gente vê os passos que Abraão dá nessa caminhada, nessa jornada. Irmão, eu não imagino que Abraão foi rico. Eu não imagino que Abraão foi festejando no seu sentido de alegria física. Eu imagino um cara caminhando, sabendo que iria entregar o seu filho, mas com um coração apertado. Eu imagino um camarada confiando em Deus, crendo em Deus, caminhando. E eu posso imaginar Sara, uma cena. Sara sabia o que estava acontecendo. O próprio Isaac sabia o que estava acontecendo. Tanto é que ele pergunta: pai, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? O menino já tinha feito aquilo com o pai muitas vezes, irmão. Sara sabia o que estava acontecendo. Tanto a Sara como Abraão e Isaac sabiam o que estava acontecendo. Não foi uma jornada fácil. A pergunta do menino mostra para nós exatamente isso: que ele não era tolo, ele não era bobo, ele sabia o que iria acontecer. E aquele menino poderia ter corrido. Um menino de 12 para 15 anos, junto com o velho, ele poderia ter fugido. Mas assim como o pai, ele também foi obediente ao chamado. Porque nós falamos da obediência de Abraão. Bacana, legal. Mas o Isaac também foi obediente para a caminhada. E aqui a gente vê uma tipificação muito tremenda do pai e do filho. A gente vê aqui a sombra do que iria acontecer mais para frente, quando Cristo viria enviado pelo Pai e seria entregue por nós. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos perceber e olhar, e Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Nós precisamos ler toda a Bíblia na perspectiva de Cristo, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele há de vir. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe um homem que foi desafiado em uma fé, e ele correspondeu a Deus de forma que agradou o coração de Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: quais têm sido a minha e a sua resposta para Deus no nosso desafio de fé? Nós precisamos aprender com Abraão. E a primeira lição que nós aprendemos com Abraão, para responder o desafio da fé, de viver pela fé, é que Abraão, ele era um homem obediente à voz de Deus. Nunca se vence um desafio de fé sem obediência à voz daquele que te chamou. Aliás, nós não temos uma fé verdadeira se não for através da palavra. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem e vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Só existe na igreja uma fé verdadeira quando esta fé é gerada pela palavra. E quando nós entendemos a fé gerada pela palavra, o desafio da fé será algo que nós vamos cumprir de forma que agrada o coração de Deus. Porque Deus diz para Abraão: vou te dar um filho. Abraão crê na promessa de Deus, os anos passam. Abraão crê, e Abraão então é visitado junto com Sara. Deus então entrega
prometido, mas daqui a pouco Deus diz: eu quero teu filho. E então Abraão pega aquele filho que ele tanto sonhou, e que tinha sobre aquele filho a promessa de uma grande nação, de uma poderosa nação. E Abraão sai para o Monte Moriá para fazer de fato o quê? Entregar o filho a Deus. Como Abraão conseguiu? Será que ele foi um homem frio? Será que ele não tinha sentimentos? Será que ele não sentiu dor de pai? Claro que ele sentiu. Claro que havia sentimentos no coração dele. Mas Abraão não saiu de qualquer jeito. Ele saiu debaixo de uma obediência à palavra de Deus. Ele saiu para aquele desafio de fé, fundamentado, alicerçado em uma palavra. A palavra de Deus que estava direcionando. Ele não ouviu qualquer homem, ele não ouviu qualquer pessoa, mas ele ouviu o próprio Deus dizendo: Abraão, pega o teu filho, este é o meu desafio para você, porque eu quero ele, traga ele para mim. Abraão conhecia a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia quem estava falando com ele. Sabe por que muitos de nós não conseguimos vencer alguns desafios da fé? Porque nós às vezes não conhecemos de fato a voz de Deus. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Tanto é que Abraão diz para o seu servo: fique aqui, porque eu e meu filho iremos lá, vamos adorar e vamos voltar. Abraão sabia que ele iria voltar com o menino. Se você ler o livro de Hebreus, o livro de Hebreus diz assim, que Abraão sabia que mesmo depois de morto, ainda que Isaac fosse morto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Abraão sabia que não ia voltar daquele monte sem a sua promessa, porque ele estava fundamentado em uma palavra, e a sua obediência estava nesta palavra. Se nós queremos vencer os desafios da fé, nós precisamos obedecer a palavra. Olha o que diz o versículo de número 2. O versículo de número 2, o versículo de número 3 diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Abraão já tinha Ismael, mas por que Deus disse teu único filho? Deus está dizendo: este é o filho da promessa, foi esse que eu disse que ia nascer, foi esse que eu disse que eu te ia dar, de Sara, sua esposa. Ismael não é o filho da promessa, não é um milagre. Ismael foi algo humano. Claro que foi a bênção de Deus, foi Deus que soprou, mas Ismael foi algo que Agar poderia ter. Ela tinha o seu útero bom, estava tudo ali. Agora a Sara não, já tinha cessado seus dias, já estava velha. Aos olhos de todo mundo era impossível ser mãe, era impossível ele ser pai. Então Deus está dizendo: eu não estou falando do filho que você teve lá com a escrava, eu estou falando do filho do sobrenatural, da promessa. Pega ele e me entrega, porque eu quero ele. E aí Abraão faz o quê? Versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não foi para outro lugar, ele foi exatamente para onde Deus indicou. Abraão obedeceu a uma voz. O segredo para vencer os desafios da fé é ser obediente à voz de Deus, é ir diretamente aonde Deus mandou, ainda que te custe algo, ainda que a princípio doe você, ainda que a princípio você não entenda. Faça como Abraão, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, vai exatamente aonde Deus te mandou. Ouça a voz do Espírito, ouça a palavra de Deus e ande nesse desafio da fé, e Deus proverá na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu. A palavra de Deus diz, meu irmão e minha irmã, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, o sacrifício de Abraão não era tirar a vida do filho de Isaac, mas o sacrifício de Abraão foi obedecer o chamado. O seu sacrifício para Deus não é ficar de joelho, não é somente chorar, não é só levantar a mão. Isso nada adianta se você sair daqui e não obedecer o Evangelho. Se você sair daqui e não cumprir o desafio da fé, de ser um homem diferente, uma mulher diferente, de ser alguém diferente, de matar o seu eu, o seu ego, obedecer a palavra. O problema é que a gente entra e sai da igreja e às vezes não muda nada, continua as mesmas coisas, continua vivendo a mesma vida medíocre. Sabe o que é medíocre? É abaixo da média, está lá embaixo. Deus não quer mediocridade para nós, Deus quer excelência para a nossa vida. Deus quer algo bom para nós, mas vai te custar algo,
seu carro, é a sua casa, é o seu dinheiro, é qualquer outra coisa que você coloca na frente de Deus, e aí você não consegue cumprir o desafio da fé. Deus não quer seu carro, Deus não quer sua casa, Deus não quer sua saúde, Deus não quer nada que é seu, porque de fato tudo que é seu é dele. Mas Deus quer o seu princípio de obediência à palavra dele. Esse é o desafio da fé. Abraão foi desafiado. Deus não pediu qualquer coisa, Deus pediu o seu filho, seu único filho, filho da promessa. A segunda lição que nós aprendemos com Abraão é que Abraão, além de ser alguém obediente, Abraão era um adorador por excelência. E aliás, esses são que a Bíblia está, que Deus está procurando, como diz a Bíblia em João 4:24, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Abraão era um adorador. Olha o que diz o versículo de número 5, olha o que diz aí. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo chorado, reclamado, murmurado, nós vamos voltar. É isso que ele está dizendo? Não, olha o que Abraão diz: e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu estou subindo com a minha promessa, e humanamente essa promessa ia ficar lá no monte, ele ia ficar lá como um sacrifício, mas eu sou um adorador, tenho certeza que eu vou com a minha promessa, vou voltar com a minha promessa, porque quem adora a Deus, ele sempre vai andar com a promessa que Deus tem para a vida dele. Amém. Abraão, além de ser obediente, venceu o desafio da fé porque foi obediente. Abraão agora vence o desafio da fé porque o cara era um adorador. Em uma circunstância tão difícil, em uma circunstância tão complicada, ele teve força para dizer: eu estou indo adorar. Eu estou indo adorar. Adorar a Deus é servir a Deus, irmão, é nos submeter à vontade dele, ao querer dele. Adorar a Deus não está ligado simplesmente em repetir músicas, em levantar a mão e nem simplesmente em chorar, porque o choro só chora, é só choro, nada mais do que isso. Mas adorar a Deus pode estar ligado a todas essas coisas, mas também está ligado a um princípio de obediência e de uma convicção: o que Deus me deu ninguém tira, o que Deus me deu é meu, é promessa de Deus. Por isso ele disse: eu vou lá adorar a Deus e vou descer com a minha promessa. Esse é o desafio da fé. A palavra de Deus, ela nos instrui lá no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Sabe qual é o problema? É que nós não estamos entregando o nosso caminho ao Senhor. Nós estamos vivendo como se o dia não fosse passar, como se nada fosse chegar até nós. Eu fico às vezes abismado com as coisas que acontecem. Eu estava lá em Carangola, e aí estava lá na casa da minha sogra, na Serra, sexta-feira, e chegou meu cunhado e disse assim: sabe fulano de tal? Rapaz, eu vi ele ali agora há pouco, acabou de morrer, novo. Eu conversei com ele, passei uma ensinei para ele. É assim mesmo, irmão. Essa é a vida. Poderia ser qualquer um de nós, mas a grande verdade é: você vai estar no monte da promessa, você vai vencer o desafio da fé, porque essa é a grande verdade. Nós estamos vivendo aqui como se a vida fosse nossa, como se nós tivéssemos o controle de tudo. Nós estamos vivendo aqui às vezes questionando, murmurando, reclamando, e às vezes nós não temos a atitude de Abraão. Primeiro, Abraão obedeceu. Segundo, Abraão adorou no meio de tanta questão emocional. Imagine o emocional daquele pai sacudindo por dentro dele, imagine o coração dele, a alma dele, mas ele está dizendo: olha, eu estou indo adorar a Deus, e vou voltar. Foi me dado um desafio. Tem uma música, parece que o Ministério Apacentar, não sei de quem, que canta sobre isso, que relata isso. Esqueci o nome da música agora. Lembrei, Alex? Lembra? Fala de Abraão, que ele foi levar o seu filho para entregar. Vai lembrando aí, vocês vão lembrar até o final. E quando eu ouvi essa música, eu falei: poxa, que bacana. Irmãos, é um grande desafio servir a Deus. O problema é que a gente vem e senta aqui na igreja, e a gente acha assim que viver para Deus agora não vai requerer nada de nós. E aí, às vezes, me perdoe a minha sinceridade, mas fazemos mal feito para Deus.
fazemos de qualquer jeito, empurramos tudo que vamos fazer. Não, Abraão não fez mal feito não. Abraão estava levando o filho, mas ele levou a lenha, levou o cutelo, ele levou tudo preparado para fazer um sacrifício do jeito que tinha que fazer. Inclusive, quando o filho perguntou: papai, está faltando alguma coisa aqui para você quer ser bom, hein? Ele disse: Deus proverá, meu filho. Ele foi fazer o seu melhor. Nós precisamos entender isso. No desafio da fé, você vai precisar servir a Deus em adoração. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, desafio da fé, sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu filho unigênito, seu primeiro filho, o filho da promessa. E sabe o que ele está dizendo? Continue lendo, você vai ver que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar mesmo depois de morto. Adorador por excelência. A terceira lição que nós aprendemos no desafio da fé é que Abraão, primeiro, obedeceu à voz de Deus. Segundo, foi um adorador. E terceiro, total confiança no Deus que ele servia. Total confiança na palavra do Deus que direcionou ele. Irmão, porque é muito louco. Imagine, deixa eu contar um caso para você. Conta a história de um escalador de montanhas que resolveu escalar um pico muito grande. E ele foi sozinho. E quando ele estava lá em cima, os pinos rebentou e ele começou a cair. E ele foi caindo e ele só disse assim: meu Deus, me salve porque eu vou morrer. E de repente, um dos pinos que estava sobre a montanha, pum, o segurou. E quando o segurou, ele começou a sentir muita dor, quebrou suas costelas, machucou muito. E um nevoeiro terrível, neblina terrível. E ele então orou mais uma vez: Senhor, não deixa eu morrer aqui não. E essa historinha conta que ele ouviu uma voz dizendo assim: sabe o canivete que está em seu bolso? Pega o canivete e corta a corda. E então a historinha diz que ele disse: Satanás, você está repreendido, Satanás. Aí Deus disse: não, filho, você não ouve a minha voz, não, você não conhece. Está repreendido, Satanás, você quer me matar. E aí a história conta que ele não cortou a corda, mas as pessoas deram em volta dele, sabiam onde é que ele estava. Ligaram para o bombeiro. E um dia depois o bombeiro chega lá e ele estava morto, congelado, a menos de 1 metro do chão. Os bombeiros só estenderam a mão e puxaram ele. O medo dele foi tão grande que ele nem olhou para baixo para cortar a corda. Se ele tivesse cortado a corda, ele estava vivo. Sabe qual é o grande problema? É que no meio da adversidade você ouve a voz de todo mundo menos a voz de Deus. E é exatamente isso. Às vezes Deus dá uma direção para nós que parece ser muito louca, mas Deus está dizendo: eu vou te surpreender. Sabe por quê? Porque se for lógico, talvez você vai querer glória para você. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o teu filho e vai lá, faz o que eu estou mandando. Abraão obedeceu, Abraão adorou e Abraão confiou em Deus. O versículo de número 5 deixa claro isso. Então disse a seu servo: espera aqui, que eu vou lá adorar e vou voltar. Isso é a fala de alguém que confia no Deus que serve. Quantas vezes a gente está confiando na voz de homens e não confia na voz de Deus? O desafio da fé é literalmente a gente fechar os nossos olhos em algumas circunstâncias e dizer: Senhor, eu estou com medo, eu não vou conseguir sozinho. Senhor, eu estou morrendo de medo por dentro, mas Senhor, eu confio em Ti, faz o que Tu queres fazer. Eu me lanço em Tuas mãos. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o passo que o Senhor quer que eu dou? Para onde que o Senhor quer que eu vou? Porque eu vou fazer exatamente o que Tu queres que eu faça. Esse é o desafio da fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha o versículo de número 18 de Hebreus 11. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Sabe quem está dizendo isso? O autor de Hebreus, colocando Abraão na galeria da fé, dizendo: esse cara tinha tanta fé, tanta confiança em Deus, que ainda que o seu filho morresse, ele cria que Deus iria ressuscitar o seu filho. Você tem confiado ainda em Deus, irmão e irmã? Porque o desafio da fé é confiar em Deus em todas as circunstâncias. Irmão, confiar em Deus quando está tudo muito bom é fácil. Eu disse isso outro dia em um lugar que eu fui pregar. A
A canção mais difícil da minha vida para cantar, que eu lembro até hoje, e que a minha esposa lembra, que nós choramos quando ouvimos essa canção, é Essa Paz Que Eu Sinto em Minha Alma. É fácil você cantar, mas canta ela violando o seu filho, canta ela na frente do caixão. É fácil nós cantar essa paz que eu sinto em minha alma. Vai cantar ela como alguns soldados em campo de guerra. Vai cantar ela quando alguém está lá no leito do hospital do câncer. Vai cantar ela quando o casamento não está muito bacana. Vai cantar essa canção quando parece que tudo está perdido. Cantar aqui agora é muito fácil. É exatamente esse cenário. O Abraão está indo para o monte com a certeza de que Deus está falando com ele. Mas ainda que ele tenha essa certeza, existia claramente uma luta interior. Ele é pai, ele ama o seu filho, ele esperou por esse filho. Mas a fé, o desafio da fé falou mais alto do que os seus sentimentos. Ele disse: Deus vai me dar o privilégio de ser com meu filho. E ele vai me dar esse privilégio. Esse é o desafio da fé, irmãos. Sabe, Abraão, ele entendeu isso. Abraão confiava em Deus. Abraão confiava sem jamais duvidar dos planos de Deus. A quarta lição para vencermos o desafio da fé é que Abraão era um homem que acreditava no Deus que provê. Sabe o que é acreditar na provisão de Deus, irmãos? E eu não estou falando simplesmente de comida, bebida, nada disso não. Te conto uma experiência hoje. Hoje, eu vou contar essa experiência para você hoje. Mas assim, presta atenção. Falei com a Lulu, vou lá buscar uma comida para nós hoje. Não vamos fazer comida não. E quando eu estou saindo de casa, passou um carro. Buzinou. Parou o carro e disse: passou? Só ir lá onde? Ah, eu estou indo ali no restaurante. Tá. Entra aí, passou, vamos comigo. Beleza. Chegou lá, o senhor não vai pagar não, pastor. Hoje eu vou pagar a sua alimentação. Não é pela alimentação. É muito mais do que isso. O que eu estou tentando mostrar para você é que nós precisamos acreditar que Deus provê. Você acha que a caminha que você dorme, por mais que você pense que ela não está tão boa assim, o carrinho que você tem, a casa que você mora, sei lá o que você tem, você acha que quem está te dando? Você acha que quem está provendo? Você acha que esse pulmãozinho seu funcionando? Você acha que o coraçãozinho batendo? Quem está te dando isso? Você acha que o dinheiro no banco vai comprar o fôlego de vida que você tem? Você precisa entender isso. E Abraão entendia: Isaac foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então eu acredito na provisão de Deus. O Deus que proveu Isaac para mim quando mais ninguém cria, é o Deus que vai prover para mim também o escape. É o Deus que vai prover o que eu preciso. Por isso ele disse: eu vou e vou retornar com o menino. E aí lá no versículo 8, o que acontece? Quando o anjo fala com ele: não toca no teu filho, porque agora sabemos que tu temes a Deus. Quando ele olha para trás, o que ele vê? O cordeiro. Deus providenciou na vida de Abraão. Para de ser doido, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Com todo o meu amor e carinho, Deus não precisa de mim, de você. Somos nós que precisamos dele. Você acha que Deus fica implorando: me adore, me adore, me adore? Irmão, não, irmão. Adorar a Deus é benefício para nós. Deus não vai deixar de ser Deus porque a gente: hoje eu não vou na igreja, hoje eu não leio a Bíblia. Deus continua sendo Deus. Só que quando eu e você entendemos a grandeza de Deus, atrai bênção para as nossas vidas. Traz bênção, traz provisão. Abraão disse: Senhor, se é Ele que tu queres, está aqui. E Deus disse a Abraão: agora eu sei que tu me entende. Você passou no desafio da fé. E quando Abraão olha, o que que tinha? O cordeiro para o holocausto. Já não faltava mais nada, porque Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus que provê na sua história. Mas quando nós andamos pelo desafio da fé, entendemos e compreendemos que desafio da fé é exatamente isso. É um pequeno homem. E às vezes o desafio é tão grande que a gente acha que é como a gente colocou ali, que a pedra vai sobre nós. Mas se nós ficarmos firmes na fé, não tem montanha que a gente não possa escalar. É um desafio da fé. E eu termino com a quinta e última lição: a fidelidade, a fé, a obediência de Abraão. Essa tríade, fidelidade, fé e obediência de Abraão, moveu a mão de Deus em favor de Abraão.
Quando nós lemos o versículo 10, versículo 12, nós vemos de fato como que Deus se agradou da vida de Abraão. Olha o que diz o versículo 10: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o menino, o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Como a Lu gosta de dizer, né, Lu? Eis-me aqui. Será que nós estamos dispostos a dizer isso? Eis-me aqui. Então lhe disse, versículo 12: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ora, você acha que Deus não conhecia o coração de Abraão? Mas o que Deus está dizendo é: agora está revelado para os homens, para o diabo, para o universo, o que eu já sabia, que você me teme. Será que no desafio da fé, lá na sua escola, no seu trabalho, aonde você mora, será que as pessoas estão vendo você mostrando de fato um coração temente a Deus? Porque é exatamente isso. Deus está dizendo: Abraão, foi revelado o seu coração, está exposto a sua fidelidade. No desafio da fé ficou exposto o seu compromisso comigo. A Bíblia diz em Abacuque 2,14: o justo viverá pela fé. A Bíblia diz em Naum, no capítulo 1, no versículo 7: Deus é bom e conhece aqueles que nele confiam. Amém. Queridos irmãos e irmãs, viver pela fé não é uma aventurinha, é uma aventura maravilhosa. Quem aqui já voou de avião? Ou de Asadel, ou de parapente, mas de avião, quem já teve o prazer? Tem que ter muita fé para ir um negócio daquele, irmão, e subir, irmão, e ficar olhando para... Irmão, a primeira vez que eu fui com o pastor quase morreu. Ele deve estar me vendo na original dizendo: mas onde é que você vai cair? Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Mas, irmão, quando abaixa o avião, você diz: cara, esse troço é gostoso, eu vou de novo. Tem que ter, irmãos, tem que ter muita confiança para entrar naquele negócio. E sabe qual é o grande problema? É que às vezes você confia no piloto humano, você confia em tudo, mas em Deus você não confia. E o desafio da fé é essa tríade de Abraão: obedecer a palavra, confiar. É esse caminho de Abraão: fidelidade, fé, obediência. Move a mão de Deus. Esta é a última lição: fidelidade, fé e obediência. Move a mão de Deus, porque significa que você passou no desafio da fé. Eu quero orar com você.